Oi pessoal, sou Cláudia Tise, idealizadora da página Regências e Concordâncias e fundadora também. E dentro da página Regências e Concordâncias, para quem está seguindo os nossos vídeos, nos acompanha nas redes sociais, nós estamos com um projeto desde setembro de 2020, uma nova educação para o mundo novo. E o que é esse projeto educacional? Ele vai trazer principalmente toda a importância e toda a base filosófica e também pedagógica de ações que fazem sentido para o sistema educacional, para a construção e para a transformação de uma educação em educação 5D, onde a gente vai ter o quê? Principalmente o homem como centro de todas as questões e também do seu próprio conhecimento. Mas esse movimento humanista proposto pela página Regências e Concordâncias nada tem a ver com o humanismo do Renascimento, lá do século XV, que se inicia no século XIII. Tem nada a ver com isso. Até porque o pilar original do humanismo é o individual, o múltiplo e o divino, como nós sempre estamos destacando aqui nos nossos vídeos. E lá na Idade Média, na Baixa Idade Média, esse humanismo divino e múltiplo não foi valorizado. Somente o individual foi destacado, até porque existiam interesses individuais para que o homem se individualizasse, para que individualmente ele conseguisse alcançar os objetivos daquilo que fazia parte do interesse individual de uma classe em específico. Tudo né? Interesse. É bem por aí. E esse nosso vídeo agora, ele vai trazer o quê? Ele vai trazer justamente as questões da história, da nossa história, da história da humanidade, e que não tem nada a ver com a história que a gente aprende lá nas nossas aulas de história, nas escolas, porque nós já conversamos aqui também nos nossos vídeos, que aquelas aulas de história, elas estão um pouco destoadas ou um pouco desfocadas do que é a realidade daquilo que não foi contado pra gente. Mas como a gente tem um encontro semanal, como a gente sempre se fala pelos vídeos e também pelas redes sociais, ao longo do tempo a gente vai abrindo um pouco mais, esclarecendo um pouco melhor a nossa origem, a nossa história, agora sim de uma maneira mais centrada, de uma maneira mais vislumbrando o que seria ou o que é realmente a nossa história de vida, a nossa participação na construção dessa terra que vivemos hoje e que neste momento estamos nos preparando para construir a nova terra, ok? Então vamos lá. Então o vídeo de hoje ele tem um tema bem bacana, é história, o processo investigativo da humanidade. A princípio é assim, quando a gente tem ali na definição, na conceituação da disciplina história, da ciência histórica, a gente justamente fala sobre isso, é um processo de investigação do passado para que você tenha as respostas do presente e eles adiantam mais, eles falam que também você consiga projetar o seu futuro, indicar como será o seu futuro, mas como a gente já falou e não custa repetir, como os canais de expansão da consciência tanto falam, como pessoas envolvidas com todo esse movimento de transformação, com todo esse movimento de despertar da consciência, não existe futuro. Nós temos o passado, algo que ficou, que já construímos, que já transformamos e que reverbera no nosso presente, e aqui no nosso presente agora a gente vai ter que fazer o quê? Uma melhor maneira possível de pegar isso que chegou até aqui e desembrulhar, reformular, reavaliar, ressignificar e fazer o autoconhecimento e praticar a autorresponsabilidade e ter a autodisciplina de autoanalisar tudo isso. Tá vendo como muda um pouco agora? Tá vendo como as coisas agora elas estão chamando a cada um de nós para participar desse momento, diferente do que foi ocorrido lá no passado, num passado um pouco distante agora, né? Então é essa a proposta do vídeo. Então a história ela vem como um processo investigativo. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer levantamentos de coisas que a gente tem hoje. Então assim, há um indício
e aí eu vou dar o exemplo como as pirâmides do Egito, há um indício de existência de seres extremamente evoluídos para que aquelas pirâmides fossem construídas. Ah, os egípcios construíram. Tudo bem. Mas será que os egípcios, eles tinham essa expansão, eles tinham esse conhecimento todo para poder construir de uma maneira tão exatamente detalhada todas aquelas pirâmides? Será que eles não receberam alguma ajuda de uma inteligência superior? Será que eles não acessaram uma inteligência superior? Será que não eram eles, essa própria inteligência superior, que viveram aqui? E que nós não temos essas informações, historicamente falando? Nós só temos a informação da vida prática, do cotidiano. Então é assim, eles eram pessoas que construíram as pirâmides, que dentro do tema religião, eles acreditavam na vida após a morte, que dentro do tema ainda da religião, eles embalsamavam os seus faraós, para que eles seguissem dentro de um tribunal de almas, vamos dizer assim, no além, para ter as avaliações de coisas boas e coisas ruins que eles fizeram. Dentro da agricultura, todo o desenvolvimento às margens do Nilo, conhecimentos de arquitetura, cai as pirâmides de novo. Será que era só isso? Coisa prática? Né? Será que os egípcios vão se reduzir por mais quantos anos dentro de um povo da antiguidade que tinha um conhecimento espetacular sobre uma série de coisas e ponto, agora vamos estudar os gregos? Parece um livro de história, né? Você começa na pré-história, aí depois você tem os povos antigos, que a gente chama de mesopotâmicos, aí depois você vem para os egípcios, aí você tem os gregos, aí você tem os romanos, e aí você acaba ali e começa a Alta Idade Média. A nossa vida não é assim. As coisas não são assim. Redondinhas, quadradinhas, formatadinhas dessa forma. Existem processos de construção, de conflito, desconstrução e reconstrução. E aí é essa a ideia que a gente quer lançar. É essa a ideia que o projeto da Regências e Concordâncias traz. Vamos trabalhar as coisas a partir da sua construção, aquilo que tem, né? A sua parte construída. Vamos questionar como ela foi levantada. Vamos questionar quais são os pontos principais que foram coordenados para que ela existisse. Depois, ela está construída, agora vamos questionar essa construção com fatores externos, com fatores que ela ainda não vivenciou. Como é que ela reagiria? Esse é o conflito, esse é o debate. A gente desconstrói algumas coisas quando a gente coloca quando a gente tem situações, ações, percepções em que a gente já tem uma forma moldada dela. Eu digo moldada no sentido de pronta. E você coloca ali um conflito, você coloca ali um embate, isso que já estava moldado não vai permanecer igual. Ele vai desconstruir em algum momento algumas coisas ou alguma coisa, mas ele não vai ser o original. Heráclito era muito bom, era um filósofo, né, grego, e ele falava isso. Eu não vou conseguir exatamente repetir ou replicar o que ele diz, mas é mais ou menos assim. Um homem, ele não é o mesmo homem que passa no mesmo rio mais de uma vez. Um homem mergulha num rio hoje e se ele voltar amanhã, ele não é mais o mesmo homem e nem o rio é mais o mesmo. Então, por quê? Porque outras situações aconteceram para que as águas daquele rio, uma vez que ele corre, né, acontecesse. Então essa água que ele ia pisar hoje já não é a mesma que ele pisou ontem, essa água já passou. E ele também não é mais aquele homem, porque hoje eu posso ter um momento de felicidade extrema, de uma confiança absurda, e amanhã eu posso estar demasiadamente triste e depressivo.
E eu sou a mesma pessoa, porém eu não sou intimamente a mesma pessoa. Emocionalmente eu não sou igual. E é mais ou menos isso que o Heráclito fala, que tudo flui. Então essa parte moldada, quando ela é colocada sob pressão, sob conflito, sob um embate, ela vai desconstruir em alguma coisa. E ela vai se reconstruir em outra que não é essa parte, que não é o conflito, é uma outra coisa. Então, isso é a história. Nós precisamos entender realmente, ou o mais próximo disso, como é essa história do nosso planeta. Como é que se deu realmente essa grande excursão que foi feita por seres que existem no universo conosco? Porque sempre criou-se essa ideia de que estamos sozinhos no universo. E a gente vê ao longo do tempo um flash aqui, outro ali, e nesse momento que a gente está vivendo, mais ainda as indicações, né, de que nós não estamos sozinhos. E se nós não estamos sozinhos, de alguma forma nós fomos influenciados por essas outras culturas, por essas outras civilizações, por esses outros povos, que não são só esses que a gente estuda no livro de história: sumérios, acádios, fenícios, persas. Não são só esses. Eu estou falando desses em específico porque esses povos, eles tiveram sim essa amplitude de visão e muito certo esse contato. Entenderam? Então, esse é o processo investigativo da história. Esse é o processo que vai trazer para nós, enquanto humanidade, a construção do que somos. Por que temos animais de estimação? Muitos de nós, né, vão retornar isso para mim de uma maneira assim: nós temos os animais de estimação, principalmente nós temos os animais porque isso foi criado. Quem criou? Como eles chegaram até nós? Existem algumas teorias, né, alguns postulados científicos que falam que tudo deu origem na água, a partir de um girino. Mas eu vou fazer só uma ideia aqui, vai parecer até muito primário o que eu vou fazer, mas assim, não custa falar. Vamos lá. A partir da água, um girino. Vocês conseguem imaginar uma evolução tão fantástica, cientificamente falando? Tá? Um exercício. Um girino. Vocês conseguem imaginar uma evolução para você ter um cavalo? Para você ter um mamute? Para que nós tenhamos um tigre, um urso, uma vaca, um gato, um cachorro. Quando a gente está lá na escola, nas aulas de bio, principalmente nas aulas de bio, tem um dado momento em que a gente vai aprender as nomenclaturas, né? E aí eles formam lá uma pirâmide, que aí você tem as espécies, as subespécies, as famílias, né? Tudo certinho ali colocado. Vocês conseguem ali dentro fazer essa evolução? A partir de um girino, aí você ir adaptando naquela escala que eles colocam. Eu vou buscar essa imagem e eu vou colocar lá no Insta. E eu vou colocar também junto aqui com o vídeo para vocês essa imagem. Ela vai ficar lá no final do nosso vídeo, dessa pirâmide, né, que é formada por todos os animais. E aí tem mamíferos, tem os répteis, aí tem as famílias, tem os filos, né, como eles falam, os filos, espécies, famílias, tem tudo aquilo. Esse é o exercício que eu estou deixando hoje para vocês. Aonde que vocês conseguem identificar essa evolução enorme?
para tudo aquilo. Então, a partir de uma única, eu ter tudo aquilo. Não é um pouco estranho? Não sou um pouco estranho ouvir algumas coisas? Eu estou fazendo um processo investigativo de história. Ah, mas você está falando de biologia. Não, mas é tudo igual. Uma das coisas também que a gente tem que começar a romper é assim, existe um conhecimento específico de cada área, vírgula, só que não, ponto final. Por que não é? Porque tudo você vai precisar da história, e dentro da história você tem as outras disciplinas, eu não digo acessórias, mas complementares, arqueologia, paleontologia, você vai precisar disso daí. E isso você tem que saber o mínimo de biologia também. Você tem que saber o mínimo de química também. Então, para que não é um processo desconectado. A história estuda o passado e pronto, acabou. A biologia estuda a vida e pronto, acabou. Gente, no passado não tinha vida? A vida não tem passado? Vamos lá. Tá tudo junto. Não existe diferença das coisas. O conhecimento é conhecimento. É tudo junto. Certo? Ó, aqui dentro do vídeo eu já falei de Heráclito, filosofia. Eu agora citei essa pirâmide em bio. E eu tô falando de quê mesmo? Eu tô falando de história como um processo investigativo da humanidade. Vocês conseguem entender que as coisas são todas elas conectadas? Esse é o exercício que a gente tem que aprender. Esse é essencial, né? Esse exercício é o essencial para que a gente desconstrua as pseudo-verdades e ressignifique as coisas pra gente. A gente não pode aceitar. No vídeo passado eu falei da alienação. E a gente continua alienado. E alienação não é só a pessoa que fica no mundo das estrelas, da lua e dos planetas, não. Alienado é a pessoa que repete a ação sem perceber que ela está repetindo. E ela só está repetindo. E ela não muda. Ela anda em círculos. Ela anda em círculos. Tomem muito cuidado quando vocês estiverem ouvindo, lendo alguma coisa. Coloque dentro de vocês esse espírito investigativo da história. A história não é uma matéria estática, não é uma matéria inerte, ela é investigativa. Despertem o historiador em vocês. Somos nós historiadores da nossa própria história. Somos nós os construtores da nossa própria história. Então, comecem a despertar o espírito investigativo. A investigação associada à pesquisa, ela agrega conhecimento. Ela não é especulatória para você chegar ali na frente e falar: olha, eu investiguei, olha o que eu descobri. Não, você tem que fazer esse movimento para você. Eu pesquisei e olha o que eu agreguei de conhecimento. Agora as coisas estão fazendo sentido. Tá certo? Faz sentido para vocês? A pergunta tá lançada. Pessoal, vocês têm aí algumas coisinhas, né? Para vocês irem fazendo. E assim, quem se sentir à vontade, deixa nos comentários. Olha, eu fiz, eu tive essa impressão, eu discordo de você. À vontade. Sintam-se à vontade. Fiz tudo isso que ela falou e não tô com a menor vontade de ficar fazendo comentário porque eu não quero ficar expondo. Ótimo também, tá fantástico, mas pelo menos você fez. Já é um caminho, já tô feliz com isso, tá bom? A gente vai se vendo aqui pelo YouTube.